convite para, nessa oportunidade, estar com vocês para falar de um tema que está, como eu diria, que retorna na linguagem pastoral e teológica e na linguagem oficial da Igreja de uma forma muito forte. Nós participamos esse ano, em janeiro, no Rio de Janeiro, de um curso para bispos, que o centro do curso era sobre querigma. Alguns falam, em grego seria querigma. Alguns escrevem com Q-U-E, acento, querigma, e outros escrevem, os de língua espanhola escrevem com K, querigma. Parece que nesse livro aqui está com K, se não me engano. Ou então, na palestra que eu dei, essa palestra que está impressa, que vocês receberam, ela está aqui em outra forma, é uma palestra que eu dei, como é que chama aquele país agora? Santo Domingo. Existe um movimento de renovação paroquial que está espalhado na América Latina, tem um pouco no Brasil, tem nos Estados Unidos, já tem uma pequena paróquia da Espanha sendo organizada a partir do querigma. Então, como eu, tendo tomado conhecimento desse trabalho, eu fiz contato com uma senhora, não é uma senhora, é uma jovem consagrada, uma senhora consagrada, né? E que tem o centro em São José dos Campos, exatamente de difundir a metodologia, essa metodologia que tem no Cine e nas pequenas comunidades o seu coração, né? A metodologia de funcionamento da paróquia. Então, tendo contato com essa pessoa, com esse trabalho, eu participei de um curso com ele em São José dos Campos e acompanho, inclusive, essa publicação, o prefácio, é feito pela Ellen, que é a pessoa que no Brasil está mobilizando, onde ela é chamada, se um pároco em Juiz de Fora quiser instaurar o processo de evangelização, segundo a metodologia do CINE, Sistema Integral da Nova Evangelização, uma criação do padre Alfonso, um mexicano, que viveu no Brasil bastante tempo, que tendo estudado todos os documentos da Igreja, ele disse, a paróquia é para evangelizar, de forma que cumpra tudo aquilo que a palavra evangelização significa, ela tem que ser dessa forma, né? E o centro é o querigma. Então, essa palestra eu dei em Santo Domingo, eu vou, parte dela, talvez fique muito longo fazer a leitura dela todinha, né? Mas eu começaria por perguntar se a palavra querigma já foi escutada muitas vezes por vocês. Quem já ouviu essa palavra, levanta a mão. Tá bom, então é um grupo bom, né? Querigma. Mas não é muito usada. Inclusive, o Papa Paulo VI, santo, que convocou, que tomou como tema, se não me engano, de 1978, a evangelização no mundo contemporâneo, ele fez uma exortação apostólica posterior, temos o texto dela citado aqui, chamada Evangelii Nunciandi, ou seja, sobre o evangelho que deve ser anunciado. Ele não usa a palavra querigma nenhuma vez, mas ele fala do querigma com uma beleza extraordinária. O que seria querigma? Então, na apostila tem uma pequena explicação, tem um título ali, entre aspas, que eu nem sei mais de onde tirei, pode ser que seja do documento de Aparecida. No documento de Aparecida, dos bispos, em 2007, essa palavra se tornou uma palavra central, né? O documento de Aparecida fala muito do querigma. O Papa Francisco, quando escreveu o Evangelii Gaudium, vejam bem, Evangelho Nunciandi, ele faz Evangelii Gaudium,
o Evangelho deve ser anunciado, e o Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Mas ele retoma o querigma com uma força extraordinária. O substantivo querigma aparece 8 vezes, o substantivo, no Novo Testamento, e é traduzido por proclamação. O verbo seria o verbo queristo, o grego, que significa uma proclamação forte, né? Então, quando São Pedro, recebido o Espírito Santo, diante de todos, ele fala de Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou, faz uma pregação muito veemente, muito forte, ele está proclamando o querigma. E essa proclamação tem a força de converter as pessoas. Então, o substantivo aparece 8 vezes. O verbo querisso aparece 61 vezes no Novo Testamento e é traduzido sempre por proclamar. Com o mesmo sentido é empregado o verbo evangelizo, eu evangelizo, né? Aí está escrito, em geral, evangelizo, os 2 Gs seriam 2 gamas, né? Aí dá um som de N, né? Evangelizo. Com o substantivo correspondente, que é evangelho ou evangelho, né? Também esse evangelizar e evangelho estão ligados, né? Mas a palavra querigma parece que tem uma força maior no sentido de ser uma proclamação, algo extraordinário, fundamental, e cujo anúncio, cuja proclamação, ela sacode as pessoas, ela deve sacudir as pessoas, ela deve provocar a conversão das pessoas. Na Bíblia de Jerusalém aparece a palavra querigma, tem aqui várias citações, é só para confirmar o que estou dizendo. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Quando São Paulo fala daquilo que ele quis transmitir e de fato transmitiu, né? 1 Coríntios 15, 14. Vocês desculpem, mas a gente devia vir com tudo marcadinho, né? Para não ficar procurando. Letrinha muito pequena. Ele diz assim, 15, 14. Ora, se proclama, aqui está o verbo querisso, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, ou vã é o nosso querigma. E qual é o querigma? O querigma, ele diz assim, no capítulo 15, esse é o querigma. Irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo recebi a saber. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado ao 3º dia, foi ressuscitado, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos. Depois apareceu a Tiago, por último apareceu também a mim, que sou como o nascido fora do tempo. Esse é o querigma. O querigma é o anúncio de que em Cristo, o Pai em Cristo nos dá todo o seu amor. Ele dá a vida por nós e ressuscita e nos manda o Espírito Santo. Então, esse é o coração do Evangelho.
Nós vamos falar da importância disso. Indissociavelmente ligada ao querigma está a conversão. A proclamação de João Batista, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. A pregação de Jesus, o reino chegou, convertei-vos. O querigma dos apóstolos, Cristo morreu por nós e ressuscitou, e pelo Espírito Santo nos quer convertidos. Essa proclamação do coração do Evangelho é que tem a força de despertar nas pessoas, pela ação do Espírito Santo, o movimento da conversão. Qual é o conteúdo dessa proclamação? Já falamos, né? O coração do Evangelho, né? Evangelii Gaudium, que é uma exortação apostólica do Papa Francisco. Ele diz que o Evangelho tem um coração, e esse coração é aquilo que é central e é o mais importante, e é o que deve ser anunciado e sempre de novo retomado. A evangelização, já Paulo VI dizia assim, a evangelização deve conter também sempre, ao mesmo tempo, como base, centro e ápice de seu dinamismo, uma proclamação clara que em Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, como dom da graça e da misericórdia do mesmo Deus. Isso é o querigma. São Paulo VI não fala, isso é da Evangelii Nunciandi. Paulo VI não fala a palavra querigma, mas esse é o querigma, e é esse querigma que no Evangelii Gaudium, o Papa Francisco vai dizer que é o coração do Evangelho. O documento de Aparecida diz assim: em nossa igreja devemos oferecer a todos os nossos fiéis um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma experiência religiosa profunda e intensa, um anúncio querigmático e o testemunho pessoal dos evangelizadores que leve a uma conversão pessoal e a uma mudança de vida integral. Esse é o documento de Aparecida falando que a nossa igreja devemos oferecer a todos, né? Oferecer o querigma. Então a palavra querigma, só para explicitar mais um pouco, ela significa, a gente fala assim, o querigma, ou seja, a proclamação. E a gente fala o querigma, a gente se refere então ao conteúdo, são os dois aspectos, né? Qual é o querigma que a igreja anuncia? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso querigma, a nossa proclamação, o Filho de Deus que se fez homem. Celebramos hoje o mistério da encarnação, no anúncio da Nossa Senhora. Ele deu a vida por nós, morreu por nós, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, e pelo Espírito Santo ele quer caminhar conosco, né? Esse é o querigma, aquilo que nós devemos anunciar, né? A palavra querigma que significa proclamação. Qual o conteúdo? O conteúdo do querigma é exatamente esse. A exortação apostólica Evangelii Gaudium é toda ela uma exortação querigmática, tanto por seu conteúdo como por seu estilo. Nela se proclama sempre de novo o querigma e se explicitam sua força e suas exigências de conversão, quer pessoal como comunitária e social. Aliás, o Papa Francisco faz logo no início algumas observações importantes para reforçar a importância do querigma, coração do Evangelho, seu núcleo essencial. E aqui tem uma observação importante. Portanto, convém ser realistas e não dar por suposto que os nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos, o que eles podem relacionar, portanto, não dar por suposto que eles possam relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho, que dá sentido, beleza e fascínio ao Evangelho. Essa observação aqui é importante. Eu vou fazer um comentário porque que ela é importante.
Porque quando a transmissão da fé é culturalmente feita, se ela não for embebida do querigma, ela fica sendo lei, né? Suponhamos, menino, você tem que ir à missa, você é obrigado a ir à missa, né? Mas se esse menino, se esse jovem, se esse adulto não faz a experiência do encontro com Cristo, a missa é uma obrigação, mas se ele fizer a experiência de um encontro com Cristo, portanto, se ele for tocado por uma palavra forte, Cristo deu a vida por você, ressuscitou, a vida tem sentido, a vida não se esgota nesse mundo, há uma vida eterna da qual nós somos chamados a participar. Se isso não toca o coração da pessoa, e se a pessoa não faz a sua entrega pela ação do Espírito Santo e livre da sua vida a esse Cristo que vem ao nosso encontro, ao Pai que em Cristo vem ao nosso encontro, essa pessoa nunca vai entender que é importante a missa. Ou seja, se não há uma experiência fundamental de encontro com Cristo, e esse encontro é produzido quando o querigma é anunciado, ou seja, quando chega no coração da pessoa isso, Deus é Pai, mandou o Filho, Ele se fez um de nós, morreu por amor de nós, deu a vida por nós e ressuscitou e quer estar presente na sua vida. Se isso não toca o coração da pessoa e não desperta na pessoa o desejo de entrega e, portanto, de ato de fé que é ao mesmo tempo a ação do Espírito Santo, mas é a entrega da liberdade. Se não existe essa experiência, o resto da doutrina não entra na pessoa. Não entra na pessoa, né? Eu imagino assim, o querigma é o Sol, e nós temos os planetas, os satélites, né? É o conjunto das verdades da fé. Mas todas elas devem remeter ao querigma, devem remeter ao mistério de Cristo, que na verdade é o mistério de Deus, Pai, que envia o Filho e depois o Espírito Santo. É o mistério da Trindade que faz morada e que vem ao nosso encontro, né? Então, verdades, quer de ordem moral, quer de ordem dogmática, que não estejam embebidas do querigma, nas quais a pessoa não possa perceber as luzes do Cristo, o Filho de Deus, luz que é o Espírito Santo, né? que é fruto do amor misericordioso do Pai. Se a pessoa não é capaz de perceber nessa verdade de fé, Nossa Senhora é Mãe de Deus, Nossa Senhora é Santa Imaculada Conceição de Maria, Nossa Senhora é Virgem, Nossa Senhora é colaboradora singular da nossa redenção, Nossa Senhora é corredentora, para usar uma expressão que o Concílio Vaticano II não usou, para evitar equívocos de esquecer que Nossa Senhora é primeiro redimida, ela foi remida por preservação, porque assim ela esteve totalmente livre para, com Cristo, se oferecer também com Ele pela nossa salvação, né? Então, eu quero insistir nisso. A gente pergunta assim, como que nós podemos... A Igreja tem perdido, já no tempo de João Paulo, do Paulo VI, ele, quando houve ele convocou um grande sínodo sobre evangelização, depois ele escreveu a Evangelii Nunciandi, ele coloca assim, ó, tem que olhar o tempo, né? Ele coloca essa pergunta, sínodo de 1974. Ele tinha diante dos olhos 3 perguntas. O que é que é feito em nossos dias daquela energia escondida da Boa Nova, suscetível de impressionar profundamente a consciência dos homens? O que foi feito daquilo? Até que ponto e como é que essa força evangélica está em condições de transformar verdadeiramente o homem deste nosso século? Será que consegue? Quais os métodos que hão de ser seguidos para proclamar o Evangelho de modo que a sua potência possa ser eficaz? E ele continua. Tais perguntas, no fundo,
exprimem o problema fundamental que a Igreja hoje põe a si mesma e que nós poderíamos equacionar assim: após o concílio, e graças ao concílio, que foi para ela uma hora de Deus nessa viragem histórica. Hoje a gente fala mudança de época, né? Viragem histórica. Encontrar-se-á a Igreja mais apta depois do concílio para anunciar o Evangelho e para inserir no coração dos homens com convicção, liberdade de espírito e eficácia? Sim ou não? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. De fato, se não entra no coração das pessoas que Deus me ama e mandou o Filho deu a vida por mim e Ele ressuscitou. Se o Espírito Santo, se pelo Espírito Santo que toca o meu coração, se eu não sou tocado por isso e não me converto, isso não se torna a razão de minha vida, a luz que guia meus passos, como eu vou aceitar o conjunto das verdades reveladas ou a moral que a Igreja propõe? Então eu estou vindo de uma reunião do movimento de Emaús. O movimento de Emaús tem 50 anos que está em Juiz de Fora. Desculpa, mas é a minha garganta. Teve uma reunião, eles resolveram fazer, amigos de Emaús, os antigos. Quem for, talvez aqui muita gente tenha até passado pela Emaús. Emaús é um movimento de jovens fundado pelo padre Calazans, que foi até um senador da República, muito bem montado, e que exatamente dá o querigma. Naquele tempo não se falava em querigma, mas se falava o anúncio de Jesus Cristo. E os antigos, um grupo não tão antigo assim, eu falei, vamos fazer uma reunião dos amigos de Emaús que passaram por Emaús. Então foi esse fim de semana, foi lá no Ceflan, e lá tinha gente, lá bem do princípio, da década de 70, 78, e tinha o pessoal mais recente, né? E talvez alguns que já estão casando os filhos, né? E tinha também um que fez o último Emaús, um moço de Barbacena, que eu fui conversar com ele. Ele então vai me dizendo assim, eu era ateu, não criei nada, vim fazer o Emaús e agora me encontrei com Cristo, fui encontrado por Cristo. A gente notava a alegria dele, alegria. Falei, e agora em Barbacena eu vou começar a fazer catequese, que eu preciso compreender mais profundamente. Então a experiência do encontro, você não evangeliza jogando um monte de verdades, você tem que dar esse start, né? Cristo, né? Por isso o Papa João Paulo VI disse está aqui na primeira vez, eu tenho que usar os dois, né? Aliás, nem vou usar tudo isso que está aqui, não. Agora mesmo estamos terminando. A evangelização há de conter também sempre, e o Papa Francisco vai repetir isso, ao mesmo tempo como base, centro e ápice do seu dinamismo. Base, centro e ápice. Uma proclamação clara que em Jesus Cristo, Filho de Deus, feito um homem, morto e ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens, como dom da graça e da misericórdia do mesmo Deus. Então, o coração do Evangelho, vejam bem, o Papa Francisco vai dizer depois, eu nem sei se está aqui, mas ele vai dizer que se falta essa experiência de base, todo o esforço pastoral, toda a tentativa de ser instrumento do reino de Deus no mundo, cai no vazio. Ou seja, se não existe essa fonte em mim, na minha família, que se espalha na minha família, na minha comunidade, todo o esforço fica inútil, né? Vamos ler mais algum trechinho aqui, eu vou comentando algumas passagens da Evangelii Gaudium, que é a exortação apostólica do Papa Francisco. Aliás, ele diz assim,
donde a necessidade de concentrar-se no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente, ao mesmo tempo mais necessário. Ele explicita um anúncio renovado. Então, a quem o querigma deve ser dirigido a quem? Todos os dias a todos nós, né? Se vocês pensarem bem, a Eucaristia é a celebração do querigma, né? É ou não é? Eis o mistério da fé. Respondam para mim. Eis o mistério da fé. Falam. Anunciamos, Senhor, a vossa ressurreição. Proclamamos a vossa morte. Anunciamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso que nós celebramos, o querigma. Ali está Jesus Cristo. E é essa experiência, a experiência que deve acontecer em nós. Aliás, o batismo planta dentro de nós o querigma, né? Sou mergulhado na morte com Cristo e ressuscito com Cristo, no batismo. Nós somos caracterizados pelo mistério pascal. O caráter significa você agora é de Cristo e Cristo é aquele que deu a vida e ressuscitou e pelo Espírito Santo vai reunindo as pessoas. Você é chamado a viver essa dinâmica de morrer e ressuscitar, de se deixar transformar e fazer esse caminho. E fazendo esse caminho em comunidade, fazer com que o reino de Deus se manifeste no mundo e que muitas pessoas vendo, entrando em contato com essa comunidade, com essa família, com você, possa sentir que você traz em você uma experiência diferente que mexe, talvez com uma aspiração muito profunda que está no coração daquele que é afastado de Deus ou vivendo um cristianismo meramente formal ou que não tem nenhuma fé, que ele possa se sentir tocado, se sentir provocado por esse testemunho, mas é o testemunho de quem realmente vive que se manifesta. O Papa Paulo VI fala belissimamente disso. Eu vou ver se eu acho aqui, porque não sei se está no texto aí não. Quando ele fala do Boa Nova do Reino. Um momentinho. Boa Nova da Salvação. Ele fala de um cristão, testemunho e anúncio. Então, só retomamos aqui agora, então. Esse é o coração do Evangelho, né? Então, todo o resto, aí não é que fica fácil, não, né? Pode acontecer da pessoa ter esse anúncio, fazer a experiência do encontro com Cristo, ficar muito feliz, mas depois tem um longo caminho a fazer. O documento de Aparecida fala que a pessoa que recebe o primeiro anúncio, o querigma, e quer, né, eu quero seguir Jesus, ela começa um processo de conversão, ela começa a participar de uma comunidade e ela tem que aprofundar todo o sentido e todo o modo de viver que é exigido por essa experiência de encontro com Cristo. Agora, querer que a pessoa viva, tenha um modo de viver de um seguidor de Cristo, se ele não fez a experiência de encontro com Cristo, exigir o impossível. Ele tem que fazer a experiência, mas ainda ele tem que buscar essa experiência todos os dias. Testemunho e anúncio. Sobre tal assunto, o Papa São Paulo VI faz uma bela descrição. Estou citando Paulo VI. Suponhamos um cristão ou um punhado de cristãos que no seio da comunidade humana em que vivem manifestam sua capacidade de compreensão, de acolhimento, sua comunhão de vida e de destino com os demais, sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom.
Assim, eles irradiam de um modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes e sua esperança em qualquer coisa que não se vê e que não se seria capaz sequer de imaginar. Por força deste testemunho, sem palavras, esses cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem viver perguntas indeclináveis. Por que é que eles são assim? Por que é que eles vivem daquela maneira? Que é ou quem é que os inspira? Por que é que eles estão conosco? Pois bem, um semelhante testemunho constitui já proclamação silenciosa, mas muito valorosa e eficaz da Boa Nova. Nisso já há um gesto inicial de evangelização. Então, a importância do querigma é mesmo dizer a importância de que esse anúncio central seja feito e que toque os corações e que as pessoas queiram viver, queiram seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Na evangelização tem, pois, importância primordial o testemunho de vida. Não se trata de tática ou estratégia, não é técnica, no sentido de envolver o outro, de ganhá-lo para o próprio grupo. Trata-se de viver com autenticidade os valores do reino na procura do bem dos irmãos, sem outra finalidade que esta mesma, de procurar o que é nobre e bom. A gratuidade do amor, com certeza, sobretudo em um mundo onde tudo se compra e se paga e onde o interesse egoísta tantas vezes rege as relações, suscitará nos corações das pessoas as perguntas elencadas pelo Papa em sua descrição. O cristão sabe que realidades tão boas lhe vêm do insondável mistério de Deus. Ele não pode, sob pena de negar o que de mais precioso lhe foi dado, deixar de anunciar aos irmãos. Eles têm o direito de ouvir a razão da fé, da esperança e do amor que o motiva a viver assim. E ele o fará na alegre convicção de que está oferecendo o que tem de melhor, a fé em Jesus Cristo, o Salvador. Quando falta esse desejo de revelar a pessoa de Jesus, o mistério do reino é de se perguntar sobre a autenticidade do testemunho dado. Ou seja, é preciso proclamar o coração do Evangelho, o querigma. Cristo deu a vida por nós, nos ama infinitamente. Há várias formas de proclamar por palavras o querigma, mas isso tem que brotar de um coração convencido, mesmo pecador, mesmo sabendo da sua fraqueza, mas que acredita de fato e vive dessa verdade, né? Isso deve estar no coração do cristão, de maneira que o seu modo de ser, a sua fé, o seu modo de se comportar, realmente possa abrir o outro para ouvir a sua palavra, né? A gente não evangeliza apologeticamente, né? Então, houve um tempo que a gente pensava assim, vamos fazer aqui uma grande discussão, e você é ateu, é marxista, ou sei lá o que é, um Dawkins, né? Um tal de Dawkins, cientista ateu, e nós vamos fazer uma discussão, e a discussão vai ser tão brilhante que todo mundo vai bater palmas para mim e você ficou desmoralizado com o seu ateísmo. Não, isso aí é vencer o outro. Isso aí é vencer o outro, isso não é evangelizar, né? Evangelizar significa, eu tenho uma convicção e eu estou diante de alguém que pensa diferente e eu, ainda que ele pense diferente, seja agressivo, eu tenho que abrir espaço para o diálogo a tal ponto que ele se pergunte, mas você não fica com raiva de eu falar isso com você? Não, não fico. Você respeita o seu modo de pensar, né? E então não é por convencimento, não é porque a gente vence o outro. Não é porque a gente vence o outro. É porque a gente contagia o outro, né? É por contágio. E aí a gente precisa, mas eu sou pecador, eu sou uma pessoa nervosa, às vezes me irrito.
Tudo bem, os filhos podem falar isso do pai, né, meu pai, mas se perceber que, com todos os defeitos, o temperamento difícil de uma pessoa, mas percebe que aquela pessoa é solidária, que ela está pronta para ajudar, que tem a caridade, o amor de Cristo, né? As pessoas sabem perceber, né? Sabem perceber. Porque se nós somos contar com a gente ser perfeito para poder evangelizar, a gente desiste, né? Mas a gente não precisa ser, a gente precisa procurar a perfeição. Mas desde que eu faço o esforço e tenho a minha convicção e procuro superar toda forma de imposição para estar ao lado do outro como irmão, à medida que eu faço isso, eu abro espaço para o anúncio do Evangelho. Mas o anúncio é importante que seja feito, ou seja, São Pedro diz na segunda carta, não, vivam de tal maneira, uma maneira boa, não de acordo com o mundo, e deem a todos que perguntarem, que se interessarem, a razão da vossa fé ou esperança, né? Então, eu não posso negar, se para mim Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a sua morte é a minha salvação, Ele vive em mim pelo Espírito, se eu estou trabalhando e caminhando nessa linha, e o outro não tem essa experiência, eu não posso empurrar essa experiência boca abaixo, mas eu posso viver e posso, no diálogo, oportunamente, eu tenho a obrigação de dizer, né? Se a outra pessoa manifesta o desejo de ouvir. E devo também trabalhar para que a pessoa possa, um dia, estar disposta a ouvir, né? Então, esse é o trabalho de evangelização. Se perguntar, aí tem uma coisa interessante que o documento de Aparecida fala, que eu gostaria de ler também, que é muito importante, está na Evangelii Gaudium, do Papa Francisco. O querigma é o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Aqui é preciso um ato de fé, né? Aquele bandido que assassinou aquela mulher tem no coração esse desejo? Será que tem uma aspiração de infinito dentro daquele coração? Eu estava falando de a gente não tem que vencer o outro, né? A gente não conversa com o outro porque venceu. A gente conversa porque amou. Quando Jesus estava na cruz, eu me lembro que eu acho que isso é do Fulton Sheen, no Eterno Galileu, eu lembro que tem a ver com o Fulton Sheen. Ele descrevendo, quando disseram assim, se és o Filho de Deus, desce. Todo mundo torcendo, por que ele não desceu e arrasou com aquele todo mundo, né? Como a gente vê nos faroestes, nos filmes, né? O triunfo de um sobre o outro, né? E o Fulton Sheen diz assim, e o milagre foi que ele não desceu. Esse foi o milagre. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, né? Santa Catarina de Sena diz que o que diminuía, o que animava Jesus no seu sofrimento, era sofrimento horrível, horrível, mas o que dava força, ele pensando nas pessoas que estavam sendo salvas, aquilo dava força para ele, né? E ele não estava sofrendo, que injustiça que estão cometendo comigo. É claro que era uma injustiça. E ele sentia como uma injustiça, mas ele era capaz de puxar de dentro do coração dele, atravessar qualquer sentimento negativo, que eu não acredito que teve, né? E dizer por eles, né? Como a mãe esbofeteada para o filho que usa droga, porque ele precisa de dinheiro e ela vai morrendo e vai dizer, meu Deus, por esse meu filho ofereço esse sofrimento, né? É preciso ver a morte de Cristo como a expressão maior do amor de Deus por nós no mundo. A ressurreição é o fruto, mas dar a vida é o mais importante. É o anúncio que dá resposta ao anseio infinito que existe em todo o coração humano. Eu tenho um amigo meu que vem sempre aí, ele escreveu um livro, Você Nunca Está Só. Né? Escreveu um livro, até tem um livrinho dele, ele só tem o segundo ano de ginásio. Ele era do Rio Grande do Sul, criado numa família que o pai era macumbeiro, tinha várias mulheres, pelo que ele conta, ele não podia nem ir no colo da mãe, que o pai tinha tanto ciúme que batia nele, e ele se perdeu na vida. Eu não vou contar a história toda dele, mas ele terminou preso, né?
terminou preso, usava droga, ia para o hospital psiquiátrico, fugia de noite para trazer droga, vendia, ganhava dinheiro dessa maneira. Mas ele me contou uma coisa que me chamou atenção. Mesmo naquele tempo, ele gostava de dar banho nos velhinhos, nos doentes, lá nas casas onde ele morou. Por fim, ele foi preso, até programou uma fuga de presos. Depois ele saiu da prisão, porque ele foi jurado de morte, ele foi na prisão programada, uma luta dele com o outro, né? Você vai ter que lutar. E o outro era fortão, ele não sabe por quê, e ele passou aquela noite dizendo, eu sabia que Deus existia, então eu rezava assim, Deus, se o Senhor existe para mim, me tira dessa que eu não uso mais cocaína. Aí no dia da luta sai um grupo de lá, outro grupo de cá, assim que ele narra, ele com a faquinha debaixo escondida, e dá lá um outro grandão, ele falou, estou morto, né? Aí saiu um cara de lá e falou, olha, não vai haver a luta não, nós descobrimos que você não tem culpa nenhuma nisso não. Então aí ele começou, Deus existe para mim. Parou de uma tampada com a cocaína, né? Diz que o companheiro dele usava, ele sentia o corpo tremer. Depois ele sai, tem uma história longa, ele acaba dizendo, agora vou procurar Deus. Depois que sai da cadeia, um dia ele vai numa reunião de Seishono-ie, e lá ele estava procurando Deus. Eu falei, não quero que ninguém me mostre, eu quero ver onde está esse Deus, né? Em alguma religião. Aí ele conta que, de repente, um crente levantou, da Assembleia de Deus, e falou que Jesus é que salva, não sei o que, aí todo mundo zombou dele, riu dele. Aí ele falou assim, não, Deus não está aqui porque eles zombaram, né? Sai. Depois ele se une a uma senhora, uma mulher, né? E começou a morar com ela, mais preocupado com essa questão de Deus. Aí houve um dia que chamaram ele para ir, vamos lá na igreja, vamos arrumar a igreja católica. Aí um pessoal da vizinhança, a mulher, vão lá comigo e tal. Ele falou, eu vou lá. Ele entrou, estava vendo uma missa, ele diz assim, tudo que o padre falou parecia que era para mim. Eu me senti como se estivesse voltando para casa. E comungou, não era batizado. Foi lá e... Aí você não podia comungar, eu falei assim, não, mas todo mundo foi, eu achei que era até falta de educação se eu não fosse. Aí ele começa a dizer aqui, ele sentiu, essa é a minha casa, né? Aí ele vai procurar um padre, vai se confessar, e todo um processo, né? Se converteu, hoje ele dirige uma casa com 29 crianças que o juiz tira da família, né? Ele vem sempre estar comigo. Um dia ouvi a palestra não de um tomista, mas de um homem simples que se converteu, ele pode vir falar sobre a vida dele. Mas é o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano. Está muitas vezes amassado, né? O discípulo de Jesus sente-se impelido a anunciar por ter experimentado essa verdade dentro de cada ser humano, por ter experimentado essa verdade. 2 pontos. Dentro de cada ser humano existe um anseio de infinito, ainda que perdido nas ilusões das vaidades do mundo. Todos conhecemos a exclamação de Santo Agostinho, fizesse-nos para ti, nosso coração está inquieto enquanto não descansa em ti. Por isso, conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Conhecer no sentido da experiência. Tê-lo encontrado foi o melhor em seus bistos no documento de Aparecida. Tê-lo encontrado foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com a nossa palavra e obras é nossa alegria. Tem muita coisa, tem várias coisas sobre, né, nessa folha, mais sobre, eu não vou me estender mais no aspecto teológico, bíblico, né? Eu queria apenas retomar essa questão que eu abordo um pouco aqui, que a Igreja, com o Concílio Vaticano II, é preciso ver que o Concílio Vaticano II são vários documentos. Lumen Gentium, capítulo 1, o mistério da Igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o mistério da Igreja, esse é o coração da Igreja, né? Depois tem uma hierarquia, tem os leigos, é o povo de Deus,
todos que são batizados recebem o Espírito Santo, os carismas, etc, etc. Nossa Senhora é um capítulo da Lumen Gentium. E tem uma outra, tem vários documentos, eu vou falar só desses dois para levantar uma problemática. E tem uma outra que chama Gaudet Spes, a Igreja no Mundo de Hoje. Então o Concílio Vaticano II diz assim, nós temos que sair da defesa da verdade, dos anátemas, das condenações, que o mundo lá vai, nós temos que fazer contato com o mundo. E fazer presença, e escutar o que está acontecendo. Procurar perceber e descobrir no mundo a ação de Deus. Deus está agindo por aí, nós não podemos ficar separados, né? E então a Gaudet Spes fala disso, e um documento também extraordinário. Mas o que aconteceu depois do Vaticano II? Precisa renovar, a igreja precisa renovar, precisa estar mais integrada dentro do mundo. E isso aí realmente houve interpretações de uma certa adaptação ao mundo que não era propriamente para que o mistério de Deus se manifestasse, né? Uma aproximação do mundo e depois uma preocupação com os problemas sociais muito forte e necessária, né? Inserção dentro da sociedade, a transformação da sociedade, as estruturas sociais, as pastorais sociais. E a igreja jogou o seu capital, vamos dizer assim, as pessoas da igreja foram convidadas a se inserirem nesse processo. Errado não, está certo, mas acontece que a tarefa essencial da igreja é formar discípulos de Cristo, missionários. Então, se eu chego numa paróquia, crio 10 pastorais, dou trabalho para todo mundo, primeiro que não vai ter mais muita gente, né? Nem ministro da Eucaristia é fácil arranjar mais, né? Me lembro que um dos primeiros ministros extraordinários da comunhão da catedral tinha um médico, eu não me lembro o nome dele, um médico que aceitou, muito bom. Ele fez até um santinho de recordação de quando ele recebeu esse ministério, a alegria dele. Hoje, olha como o mundo mudou. Você aceita de ser ministro? Eu tenho meu fim de semana no sítio, vou ter que... E as outras pastorais, então, mais ainda, né? A dificuldade de ter gente que venha participar até das pastorais. Então, se nós nos lançamos, por exemplo, no campo político, é preciso ter gente, é preciso transformar, a política deve ser, fazer leis justas que transformem a sociedade, etc. Mas se não temos cristãos de verdade, imbuídos do Espírito Santo, e com a doutrina social da igreja bem formados, não adianta, né? Nós ficamos fazendo um discurso de mudança do mundo, do Reino de Deus no mundo, mas se não formamos discípulos missionários, isso não acontece, quer dizer, o impacto ou a iluminação que o reino pode dar no mundo não aparece. O número de católicos vem decaindo. O Papa Paulo VI está preocupado com isso. Parece que o último censo já dá menos católicos que o conjunto dos outros, né? Ora, era menino, era 90% de católico, né? O que está faltando? Está faltando anúncio, o querigma, que é anunciado. Às vezes a pessoa tem primeira experiência, eu creio, eu quero crer, eu quero, isso é a resposta, eu estava perdido e foi encontrado, e agora essa pessoa, ela precisa de iniciação cristã, ela precisa aprofundar a doutrina, ela precisa ter cada vez mais uma vivência da liturgia profunda, de maneira que ela valorize a Eucaristia, de maneira que a Eucaristia seja realmente o centro da sua vida. Ela precisa ter consciência de que é pecadora, que precisa do sacramento da penitência. Então é preciso formação. E uma formação de aprofundamento. O Papa fala de uma iniciação cristã mistagógica, ou seja, de viver o mistério. O mistério é celebrado na liturgia, uma liturgia
em que a pessoa possa, de fato, compreendendo, ter a experiência, aqui eu estou mergulhando no mistério de Cristo, né? Não é dizer assim, não, vamos fazer uma missa que vai ser um show, vai ficar cheio de gente, porque tem esse cantor, tem aquele outro que bate, não sei, instrumentos de percussão. Não, que haja música, mas que a música leve para a experiência do mistério, né? E não seja um show, né? Não vamos trazer a pessoa pelo show, não. As pessoas têm que vir à missa porque amam a Eucaristia, e ela deve ser bem celebrada e ajudar, sobretudo, os novos, as crianças, a compreenderem que é bom estar na missa. Porque a missa a gente se encontra com Deus, até as crianças, né? Então, qual deve ser o caminho da igreja? O anúncio de Jesus Cristo. Isso significa, o documento depois diz assim, a conversão pastoral das paróquias. Por quê? Porque o anúncio, Jesus disse, é para levar para todo mundo, para todo mundo. Então, o ideal, minha paróquia consegue, de alguma forma, fazer chegar a todo mundo o anúncio e chegar de uma maneira que possa sensibilizar a pessoa para, se ela é católica, começar a viver de verdade a sua fé católica, não só porque foi batizada, e nem só porque tem uma fé, mas uma fé bastante superficial. Então, como fazer isso, né? Esse é o grande desafio. A resposta que a igreja tem proposto em todos os documentos no caso das paróquias, é preciso que haja pequenas comunidades que vivam. Num condomínio tem ali 8 pessoas daquele condomínio que fizeram essa experiência e estão reunindo semanalmente para orar, para louvar a Deus, e depois cada um faz algum contato no seu prédio, tal. É preciso ter pequenas comunidades que vivam e que tenham um espírito missionário. Isso só é possível se houver muitas pessoas que se convertam, que recebam o querigma e cujo sentido de vida passa a ser realmente o mistério pascal de Cristo, né? Dar a vida, morrer e ressuscitar. Que possam dizer assim, não vou nessa reunião, não, porque esse fim de semana eu vou para o sítio, né? Ou eu não posso ir em tal lugar porque eu tenho, quer dizer, o padre Paulo Ricardo tem uma frase que é de São Bento, que ele usa, né? Nihil Christo preponere, né? Nada colocar antes de Cristo, Cristo em primeiro lugar. Esse é o grande desafio de formar pessoas assim. Vocês podem perguntar, e como é que está? Está indo, né? Muitas coisas mudaram na igreja, encontros de preparação para o batismo, matrimônio, os cursilhos fizeram muito bem. Naturalmente, num mundo tão agitado, teríamos que criar espaços em que as pessoas pudessem vir para parar um pouco e pensar a própria vida, né? Retiro espiritual, antigamente tinha os cursilhos, de fora acabou, tem encontros de casais com Cristo, mas era necessário isso. E as pessoas, para participarem de encontros assim, tem que ter uma comunidade ou pessoas que estão em contato, que despertam nas pessoas esse desejo. Então teria que pensar uma forma das paróquias multiplicarem as comunidades e realizarem esses momentos de querigmática, vamos dizer assim, né? Acho que esse seria o caminho. Nesse livrinho tem uma segunda parte que é a proposta do CINE, Sistema Integral da Nova Evangelização. Mas isso aqui depende do padre, né? Fazer um encontro, que tem um encontro todo ano com esse pessoal, e dizer, vou começar na paróquia. E depois o escritório vem, a pessoa, para ajudar a instaurar o processo de uma paróquia nova. Começa sementinha, evidente, né? Vai começar com um encontro de 40 pessoas, 2 ou 3 pequenas comunidades, depois o crescimento, as visitas, cada um vai visitar 20 famílias, por exemplo. Tem todo um esquema. O trabalho começa assim. Quando se trata de paróquias, há outras realidades que precisariam ser pensadas também
como evangelizar na Universidade Federal de Juiz de Fora? Teria que ter pequenas comunidades, professores e alunos, que pudessem ter essa experiência e dizer, nós estamos aqui para ser missionários, para estudar, para depois servir, mas para ser missionário. Precisaria encontrar, né, os hospitais, as prisões, né? Então é um grande desafio que a Aparecida chamou de conversão pastoral. Mas o próprio documento de Aparecida, como os outros documentos todos, eles vão dizer, mas sem uma conversão pessoal não é possível conversão pastoral, né? Ou seja, não é uma questão de método nem de técnica. É preciso ter método, é preciso ter meios, é preciso ter organização. Mas se eu fizer a organização mais perfeita da paróquia, né? Perfeitíssimo. Mas se não houver a experiência de Deus, de Cristo, eu comparo a uma rede de aparelhagem elétrica em que a tomada principal está desligada, porque a fonte é Cristo, o Espírito Santo é o Pai, né? Então a renovação pastoral, a conversão pastoral das paróquias, ou dos movimentos, ou das pastorais mesmo, né? Elas dependem de uma conversão pessoal. Sem espiritualidade, sem a vivência do Evangelho alimentada pela Eucaristia, isso não vai para frente. Eu dou por encerrada a minha fala, tá bom? Aí que vocês têm uma parte que eu chamaria teórica, né? O que é o querigma, conteúdo e finalidade, depois destinatários e agentes do querigma. Está nesse livrinho, esse outro, né, tem umas reflexões também sobre o querigma, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja, né? A evangelização, encontro com Cristo, mas a igreja faz parte, né? Que aliás, o Paulo VI fala isso, alguns pensam, Cristo sim, a igreja, até me lembro, está no livrinho, eu conto isso aqui e termino, porque eu gosto desse exemplo, quando Jacques Maritain e Raíssa, sua noiva, viviam numa França que ele descrevia como o materialismo reinava nas universidades da França, de Paris, né? E eles eram namorados e junto ali o rio, não sei, Sena, o rio não, como é que é? Eles juraram, se nós não encontrarmos uma verdade que responda ao nosso desejo de vida, nós vamos suicidar juntos, né? E depois, através de Léon Blois, através, aliás, de um outro filósofo, Elan Vital, agora me fugiu o nome do filósofo, teve um filósofo judeu, que valorizava muitos místicos na universidade deles, e eles começaram a interessar pelos místicos cristãos, e devagarzinho tiveram um escritor chamado Léon Blois, que foi até padrinho de batismo, mas teve um momento em que o Maritain descreve assim, Cristo sim, mas a igreja, né, com esses padres, com esses ritos, né? E ele ficou agarrado nisso aí. E lá, num certo momento, ele toma essa decisão. Se Deus colocou a verdade no monte de esterco, voa o monte de esterco. E foi, né? E floresceu. Grande Jacques Maritain, né? Que é um tomista de primeira grandeza, né? Tomista que influencia até hoje o pensamento católico. Mas tá bom, obrigado, desculpa. Alguém